Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E hoje eu vou responder as 7 principais dúvidas sobre o novo Tesouro Selic, que não é novo, é o mesmo título, mas houve uma mudança e agora tem uma isenção da taxa de custódia para valores até R$10.000. E aí começaram muitas dúvidas, tá? Nos fóruns, no YouTube, no Instagram, e eu reuni as 7 principais e vou responder cada uma para vocês hoje para o assunto ficar zerado, beleza? Então vamos embora, depois da vinheta. Valeu! Júnior, por que o Tesouro Direto zerou a taxa de custódia para o Tesouro Selic? Lembrando, até R$10.000. Se você não está sabendo disso ainda, tá? Ou está chegando agora, ainda não entendeu, o que acontece é o seguinte. Se você lembrar, lá em 2016, a taxa Selic era de 14,25%. E de lá para cá, o Banco Central veio cortando a taxa Selic e hoje ela está em 2%. E a cada corte, o Tesouro Selic perdia atratividade. Isso porque o Tesouro Selic remunera a Selic. Quando a Selic cai, o Tesouro Selic paga menos. Tá? E aí o Tesouro Selic começou a perder atratividade em comparação a investimentos como no Conta, fundos taxa zero e até para a poupança, que num prazo curto estava até rendendo mais que o Tesouro Selic. Então, para voltar a ser atrativo, o Tesouro Direto começou uma série de melhorias. E aí, só para você ter uma ideia, em 2019, o Tesouro Direto passou a cobrar um valor menor para a taxa de custódia. Essa taxa de custódia era de 0,3% e passou a ser 0,25%. Júnior, para que essa taxa de custódia? Se você não sabe, a nossa Bolsa de Valores, a B3, é responsável por registrar e guardar os seus títulos públicos. É uma parceria que o Tesouro Direto fez com a Bolsa de Valores. E aí você paga uma taxinha de custódia por isso, tá? E aí, logo em seguida, o Tesouro Direto também diminuiu o spread. Antes, o spread era de 0,04% e depois passou a 0,01%. Júnior, o que é o spread? O spread é uma pequena diferença entre os preços de compra e venda dos títulos do Tesouro Direto. É como quando você vai comprar dólar ou trocar dólar numa casa de câmbio, tem lá o preço de compra e o preço de venda do dólar. Esse é o spread e acontece no Tesouro Direto. E aí, continuando essas melhorias, em 2020 o Tesouro Direto zerou a taxa de custódia para o Tesouro Selic para valores até R$10.000, beleza? E agora vamos para as dúvidas direto para você entender tudo. E a primeira dúvida é se essa isenção é para o Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA, como é que funciona? Ela é apenas para o Tesouro Selic. Tá? O Tesouro pré-fixado e o IPCA continuam a mesma coisa, ou seja, continua a taxa de custódia de 0,25%. Não mudou nada para eles. E a segunda dúvida é que essa isenção ela vai até o valor de R$10.000. Se você investir R$5.000 no Tesouro Selic, você tem isenção. Se você investir R$10.000, você também tem isenção. E se você investir R$100.000, essa isenção vai para os R$10.000 iniciais e tudo que exceder, no caso dos 90 mil, você vai ter a cobrança dos 0,25% da taxa de custódia. E a terceira dúvida que eu recebi também foi o seguinte, Júnior, se eu investir R$9.999, e aí depois de um tempo, esse valor, o meu investimento, ele passa a estar lá com um saldo de R$10.100. E aí, como é que funciona? É a mesma coisa. Você vai ter isenção até R$10.000 e os R$100 excedente vai ter a incidência da taxa de 0,25%. Tá? Então, com o tempo, o seu investimento no Tesouro Selic, seja reserva de emergência, reserva de oportunidade, qualquer coisa, ele vai começar a render, aumentar e cada vez mais essa parcela excedente aos R$10.000 vai ter a incidência do 0,25%. A quarta dúvida é, e quem já tinha o Tesouro Selic antes? Tem que fazer alguma coisa? Tem que vender, comprar de novo? Tem que se comunicar com a B3, com o Tesouro Direto? E não, você não tem que fazer nada, você pode ficar tranquilo. O Tesouro Direto já vai calcular essa taxa para você, já vai calcular a isenção proporcional ao seu valor ali, acima dos R$10.000, né, e abaixo. Então não tem que fazer nada, pode ficar tranquilo. A quinta dúvida é como é que fica essa cobrança de um semestre para o outro quando esse valor variar abaixo ou acima de 10 mil. A questão é que se você está juntando sua reserva de emergência, em algum momento você vai passar os 10 mil, você pode também usar a reserva de emergência e cair para menos de 10 mil, então esse valor pode variar. Como é que fica a cobrança da taxa de custódia nesse caso?
E se você não lembra, a cobrança da taxa de custódia ela é semestral. O valor é de 0,25% ao ano, só que ele é cobrado não duas vezes, mas metade em um semestre, a outra metade em outro semestre, sempre no último dia de maio e novembro. Então imagina que você tinha menos 10 mil reais no Tesouro Selic, e aí chegou o mês de maio, veio a primeira cobrança e você não pagou nada. Aí passou o tempo, em setembro você investiu mais no Tesouro Selic e aí passou os 10 mil reais. E aí quando chegar novembro, como é que vai ser essa cobrança? O que acontece é que o Tesouro Direto ele faz o cálculo diariamente do valor que você deve, tá? Sempre fazendo uma proporção entre o valor que você tem investido e o tempo desde a última cobrança. Então nesse caso você pagaria o 0,25% apenas sobre o excedente a 10 mil reais e também apenas sobre o período entre setembro e novembro. E a sexta dúvida é bem engenhosa. O cara pensou o seguinte: eu consigo garantir essa isenção para valores acima de 10 mil também, se eu quebrar em corretoras diferentes? Ou seja, se eu botar 5 mil na Rico, 5 mil na XP, 5 mil na Clear, eu consigo ter isenção total? E não adianta ser malandro, porque o que acontece é que o Tesouro ele olha para o seu CPF e para o investimento total. Ele vai pegar para aquele CPF ali o seu e vai somar todos os investimentos que você tem em várias corretoras para o Tesouro Selic. Então não dá para fugir. E a sétima dúvida, que é bem interessante também, é: e se a pessoa tiver mais de um Tesouro Selic? Como assim, Júnior? Para você que começou a investir agora ou ainda não investe, uma coisa é a liquidez e outra coisa é o vencimento do título. O Tesouro Selic tem a liquidez de D+1. Você pede resgate hoje, no próximo dia útil você tem o dinheiro na sua conta. Só que ele tem um vencimento. Até 1 ou 2, 3 anos tinha disponível o Tesouro Selic 2023. Então, quem investiu naquela época, há 2 anos, comprava o 2023. Só que com o tempo vai passando, chegou 2020, por exemplo, e 2023 estava muito próximo. E o Tesouro lança um outro título, 2025. Você ainda tem o 23 e você pode vender a qualquer momento. Só que se você começar a comprar a partir de agora, você compra o 2025. E aí vai começar a passar mais tempo e o Tesouro não vai permitir mais você comprar o 2025, porque ele vai ter lançado o 2027, digamos. Então o que acontece é que com o passar do tempo, as pessoas acumulam títulos com vencimentos diferentes. E aí como é que funciona? É uma isenção para cada um? E não, assim como o CPF, que o Tesouro olha para o investimento todo, né, para aquele CPF, ele vai olhar também para o Tesouro Selic como um todo. Então, se você tiver Tesouro Selic 2023 e 2025, vai ser a mesma coisa e a isenção é sobre o valor total. E por fim, tem aquela questão da reserva de emergência. Como é que ela fica com esse novo Tesouro Selic? E para responder isso aí, eu estou gravando um vídeo hoje também, que eu vou deixar aqui no card para você ver, onde eu dou minha opinião se ficou muito melhor, se não mudou nada, como é que a gente compara isso com outros investimentos, como no Conta e Poupança. Então, dá uma olhadinha lá. E além dessas 7 dúvidas, se ficou mais alguma, deixa nos comentários aqui que eu sempre respondo, beleza? Se puder também compartilha esse vídeo para as pessoas e se não curtiu ainda, curte que ajuda muito a gente, beleza? Então, abraço e bons investimentos. Valeu!